projetar, construir, modificar elementos e sistemas visando melhorar a qualidade de vida das pessoas e solucionar problemas da sociedade. É assim que a engenharia, a agronomia e as geociências desenvolvem e aprimoram uma ampla variedade de produtos e serviços que impactam diretamente a vida das pessoas. Produzir energia, gerar novos produtos, multiplicar a produção de alimentos, materializar soluções, construir cidades, proporcionar o desenvolvimento do nosso estado. A engenharia, a agronomia e as geociências são os caminhos para proporcionar mais qualidade de vida para todos. Com foco no desenvolvimento do nosso estado, há 89 anos, o CREA Minas regulamenta e fiscaliza o exercício profissional. Com isso, o Conselho protege a sociedade, promovendo a segurança, o bem-estar social e humano e o equilíbrio ambiental. Isso significa mais oportunidade de trabalho para os profissionais e empresas legalmente habilitados, segurança e qualidade nos serviços prestados. CREA-MG, modernizando, inovando e avançando sempre na prestação de serviços. Capítulo 2 do módulo 1. O futuro do desenvolvimento da indústria 4.0. Continuando, eu, Laís e Tiago Ângelo exploraremos o futuro do desenvolvimento da indústria 4.0. Vamos mergulhar nas tendências e inovações. Seja bem-vindo ao treinamento sobre a indústria 4.0. O assunto de hoje é sobre o futuro do desenvolvimento da indústria 4.0. Vamos entrar no detalhe e saber qual é o futuro da nossa indústria. São 5 tópicos: maior integração com outras tecnologias, expansão dos cases de uso para além da fabricação, evolução dos modelos de negócio, avanço de análise e pesquisa e desenvolvimento. Vamos lá, começamos. A indústria 4.0 se refere à quarta revolução industrial, isso já sabemos, que consiste na integração de tecnologias digitais e internet de manufatura. O objetivo é criar fábricas inteligentes, com máquinas e sistemas de processos conectados e capazes de autogerenciar. Vamos pontuar 3 tópicos a respeito deste assunto, como automatização inteligente, fábricas conectadas e análise de dados. Automação inteligente refere-se ao uso de tecnologias como inteligência artificial, machine learning e robótica para automatizar tarefas de processos de negócio. Ela permite que sistemas tomem decisões e ajam sem intervenção humana, direta. Exemplos incluem chatbots, assistentes virtuais, robôs industriais, autônomos e veículos autônomos. Aumenta a produtividade e a eficiência através da automatização de tarefas repetitivas. Melhora a qualidade e a consistência dos processos de negócio. Libera os funcionários para se concentrarem em trabalhos de maior valor agregado. Permite que as empresas escalem mais facilmente à medida que crescem e integram os sistemas e aplicações para o fluxo de trabalho perfeito. Fornece insights acionáveis por meio de análise de dados aprimorados. Reduz custos de operacionais ao longo do tempo e acelera o tempo de entrega, aprimorando o serviço ao cliente. Automação de processos industriais e de manufatura. Automação residencial de casas inteligentes, carros autônomos, robôs autônomos e ambientes perigosos. Diagnósticos de médicos mais precisos. Personalização de experiências digitais. Otimização de cadeias de suprimentos e melhoria de eficiência energética. Aprendizado de máquina Machine Learning para criar sistemas que aprendem a se adaptar sozinho, processando de linguagem natural, para a comunicação de homem e máquina mais indutiva. Visão computacional para que máquinas enxerguem e interpretem ambientes complexos. Robótica avançada com melhor controle de movimento e interação física. Capacidade das máquinas imitar a inteligência humana. Aprendizado de máquinas, redes neurais de processamento de linguagem natural
e algumas aplicações, como robótica, carros autônomos, assistentes virtuais e diagnósticos de médicos. Aprendizado supervisionado, modelos treinados com dados rotulados de redes neurais, regressão de logística, aprendizado não supervisionado, encontrar padrões em dados rotulados, agrupados, redução de dimensionalidade, aprendizado por reforço e agentes que tomam ações para maximizar a recompensa, Key-Learning Policy Ranges. Outros exemplos de objetos de ensino através de redes neurais convolucionais, rastreamento de objetos em tempo real para aplicações como robótica e veículos, reconhecimento de autônomos, detecção facial para sistema de segurança biométrico, inteligência artificial e aprendizado profundo para robôs altamente adaptativos. Robôs colaborativos trabalhando lado a lado com humanos em fábricas e armazéns de veículos autônomos capazes de dirigir sozinho em ruas e estradas e robôs cirúrgicos com alta precisão e procedimentos complexos. Máquinas autônomas que podem operar em ambientes perigosos ou de difícil acesso. Sistema de visão computacional e aprendizado de máquina para inspeção e controle de qualidade. Robôs humanoides com funções sociais, como recepcionistas e guias de museu, nanorobôs para aplicações médicas minimamente invasivas. Robôs que podem se auto-recarregar e consertar sozinhos com manutenção preventiva. Vamos repassar uns pontos que já falamos no nosso primeiro módulo, Internet das Coisas e computação em nuvem. A interconexão digital de objetos cotidianos com a internet, sensores e atuadores embutidos no dispositivo para coletar e transmitir dados. Permite que os objetos sejam controlados e acessados remotamente. Algumas aplicações: casas inteligentes, cidades inteligentes e a indústria 4.0. Agricultura de precisão, assistência médica, transporte, varejo. Agora algumas vantagens: automação, conveniência, eficiência, economia de custo e insights baseados em dados. A computação em nuvem permite o acesso sob demanda a recursos de computação compartilhados e configuráveis, como servidores, armazenamento e aplicações, pela internet, como: primeiro, introdução ao Big Data, fontes de pré-processamento de dados, análise de dados e mineração, visualização, armazenamento distribuído, aplicações de Big Data e desafios na implementação. Mapear e documentar processos existentes, identificar pontos de integração, desenvolver planos de implementação, realizar testes e simulações, capacitar as equipes, implementar em etapas, monitorar indicadores, efetuar ajustes necessários e documentar lições aprendidas. Implementação de sistemas complexos de AI existe em alto investimento inicial, necessidade de profissionais especializados na inteligência artificial e ciência de dados, risco de segurança e privacidade em relação a dados confidenciais, possibilidade de substituição de emprego por máquinas inteligentes e falta de transparência e viés em algoritmos de inteligência artificial. Concluímos esse tópico. A automatização inteligente está transformando muitas indústrias e processos de negócio. Ela utiliza tecnologias de inteligência artificial, machine learning e robótica para automatizar tarefas complexas. Os benefícios incluem maior eficiência, precisão, segurança e insights, mas também levanta preocupações sobre empregos e privacidade que devem ser abordadas. O que são fábricas conectadas? Utilizam tecnologias como Internet das Coisas, Big Data e Inteligência Artificial para conectar e integrar sistemas físicos e digitais. Isso permite coletar, analisar dados em tempo real para otimizar processos e aumentar a eficiência da produtividade. Sensores e dispositivos interconectados fornecem insights sobre operações e status de máquina. Dados são compartilhados entre máquina e sistema humano para facilitar e tomar as decisões. Isso permite coletar e analisar dados em tempo real para otimizar processos e aumentar a eficiência da produtividade. Eficiência na produtividade através de automação de processos, redução de custo com manutenção preventiva e preditiva, rastreabilidade aprimorada de produtos e matérias-primas, melhores insights sobre desempenho de máquinas e linhas de produção, mais segurança com monitoramento em tempo real, maior controle de qualidade e redução de defeitos.
Integração de sistemas e legados novos, falta de padronização e interoperabilidade, segurança de dados e proteção contra cyberataques. Alguns exemplos vamos mostrar. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver como funciona essa parte de CGI, que é o render, o vídeo em real time, em realidade virtual, junto com o gêmeo digital. O que seria o gêmeo digital? Foi a fusão entre sistemas CAD, que é uma visualização em SHAD, e depois passando para CGI. Nesse exemplo também vamos ver como funciona a parte de virtualização, uma virtualização fotorrealística de uma funilaria. É uma planta normal com os robôs fazendo o tipo de solda, da lateral do carro, junto com o upper body e o underbody, e as duas laterais, e o ciclo total em real time, como vocês estão vendo no software aí, desses processos. Então é um processo que foi totalmente virtualizado, mas ele ficou melhor ainda virtualizado na parte fotorrealística. Por que fotorrealística? Para demonstrar melhor como o 3D está se aproximando mais do real, e também fazer a parte de compatibilização. O que seria a compatibilização? O que eu tenho simulado dentro no Simultech da Siemens, que é um processo de simulação de manufatura, eu vou mostrar agora em tempo real para a diretoria ou para o público as qualidades dessa virtualização em tempo real. E vocês podem ver aqui que tudo que você faz no CAD na esquerda, em tempo real, o software que faz a renderização em tempo real, ele faz na direita. Então você vai vendo que você vai modificando e vê a qualidade da cena. Parece que é uma manufatura existente, mas não, é um virtual fotorrealístico. Você também consegue fazer a análise de campo de visão, você consegue fazer várias coisas. Então pessoal, isso aqui é para demonstrar como assim, está evoluindo a parte de virtualização dentro da manufatura. Então assim, a indústria 4.0 está avançando assim, de forma surpreendente na parte de mais realismo nas simulações. Então assim, as simulações virtuais hoje está praticamente aproximando do real. Então vocês podem ver aqui como ali está um ser humano, um ser humano 3D fazendo a verificação. Aqui você já está vendo já a parte de CGI, a parte de demonstração. Isso aí vocês já viram em outros exemplos. Mas pessoal, fica aqui esse exemplo para ver como está avançando, e avançando a passos largos. Então beleza pessoal, um grande abraço, ficamos com esse exemplo. Olá pessoal, nesse exemplo vamos ver como funciona a montagem da parte da carroceria na indústria 4.0 numa fábrica da Ford, até a montagem do chassi, que é entre o sistema de motorização, câmbio, suspensão e sistema de freio e direção. Então vocês vão ver aqui uma fábrica nos Estados Unidos totalmente nos padrões da indústria 4.0. E vamos ver aqui a parte da montagem. Começamos já pessoal pela parte de funilaria, aonde que eles vão fazer a integração com as laterais do veículo com a parte de upper e underbody. Vocês podem ver que é uma indústria totalmente automatizada, na parte de robótica. Aqui você estão vendo que a carroceria chega, já tem a parte de referimento, que eu sempre bato nessa tecla, que é o seguinte, porque qualquer tipo de processo físico tem a parte de referimento, porque é através do referimento que vai fazer uma boa montagem. Que vocês podem ver depois de terem feito essa parte de solda, montagem da funilaria de upper e a parte de carroceria, Um dado importante, pessoal, quando você trabalha na parte robótica, você ganha muito na parte de eficiência de carbono, que o pessoal trabalha muito na parte de eficiência energética. Então aqui, por trabalhar com ligas de metais mais leves e também na parte de montagem de robôs que trabalha com energias sustentáveis, eles conseguem computar essa parte de energia verde
e dizer que o veículo ele tem certa quantitativo de emissões de carbono abaixo que tem outros no mercado. Aqui também vocês podem ver que tem um operador fazendo a verificação, né, de todos os setores de montagem, né. Nessa parte aqui eles utilizam um sistema de laser para a parte de referimento, né, para ver se o bocal do combustível está correto. Eles fazem um escaneamento. Esse ponto, pessoal, é muito importante, porque é na hora que eles fazem um mergulho da carroceria em uma piscina de um líquido anticorrosivo. Então, além desse líquido ser anticorrosivo, ele gera na carroceria um sistema magnético. Por que magnético? Na hora que ele vai fazer a pintura, a pintura normalmente é feita por robôs e é por um pó, ele, depois que ele ter recebido esse tipo de líquido anticorrosivo, a pintura se adere melhor à carroceria. Então, é como um imã. Então vocês podem ver que o robô ele vai fazendo essa pulverização na carroceria. Automaticamente que a carroceria já recebeu esse tipo de líquido, ela consegue puxar esse pó como um imã. Outro detalhe também, pessoal, normalmente na indústria 4.0, a parte de montagem das linhas, as linhas não são montadas de acordo com o modelo, elas são multimodelos. Então, dentro da pintura, da funilaria, vocês podem ver o seguinte: vai ter os veículos, né? Vai ter veículos de cores diferentes. Então, assim, de cabine a cabine, vocês podem ver, por ter essa parte de magnetismo na carroceria, a pintura ela não sai vagando para outro tipo do veículo. O imã puxa as pinturas. Depois de ter pintado, pessoal, ele vai para a parte de secagem, mas também não é só uma secagem, é uma cabine de verificação de highlights. Pode ver que tem várias iluminações, né? E essas iluminações elas estão em ponto estratégico. Vocês podem ver que ela faz tipo uns raios de luz sobre toda a carroceria. E nisso você vê como a superfície corre sobre a superfície. Então vocês podem ver que é bastante uniforme, né? Essa parte de iluminação dos highlights, né? Então vocês podem ver que é muito importante. E depois a verificação, né? Uma parte de alguma anomalia dentro da pintura, alguma poligem, você consegue fazer um polimento para tirar aquele excesso a mais de pintura, então qualquer anomalia. Aqui já estão fazendo agora a parte de montagem das centrais, né? Normalmente todo o sistema de montagem que recebe esse método da indústria 4.0, vocês podem ver que são mapeados por QR Codes. Outro ponto também, pessoal, é a parte de impressão 3D. Vocês podem ver dentro desse processo, eles têm impressoras 3D que fazem a impressão de componentes em tempo real. Lógico, esses componentes eles não vão para os veículos, eles podem fazer parte de algum dispositivo de montagem que auxilia algum dispositivo para encaixar no veículo. Então, assim, se tiver lá uma adequação dentro do dispositivo, eles conseguem fazer esse componente em tempo recorde, né? Imprimindo a peça e levando até o seu respectivo componente na linha. Aqui também vocês podem ver também a parte de semi-robótica, né? Que eles conseguem colocar pessoas, né, para trabalhar com os robôs. Nesse outro caso aqui vocês vão ver também a parte de dispositivos biomecânicos, né, que auxilia na montagem com os operários na parte de referimento, carregar os componentes que devem ser pesados para não ter esforço físico sobre os operários, nem problemas ergonômicos. Vocês podem ver também aqui que eles estão fazendo a montagem, né, das maquinetas, né, nós chamamos de máquinas de vidro, módulos eletrônicos, módulos do sistema de som. Vocês também podem ver aqui essa parte de montagem do teto. Tem um dispositivo que chega fazendo referimento na travessa do para-brisa, depois o pessoal chega fazendo a fixação. Então, pessoal, a parte de referimento é muito importante. Então, antes de pegar qualquer componente, você chega, põe no referimento,
e dali você consegue fazer a montagem. Outro processo que é muito importante, pessoal, é essa parte de cintilante. Ele está aplicando um certo cintilante, né, que é uma borracha líquida, mas é feito por robô. Por que por robô? O robô ele consegue aplicar esse tipo de silicone, né, que é tipo um silicone uniforme. E depois o pessoal vai fazer a montagem, né, dos para-brisas, né? Lógico, você coloca um dispositivo, faz o referimento e faz a montagem. As portas também é a mesma coisa. Tem um dispositivo que leva a porta, leva até o referimento, né, que é o ponto de indicação de montagem, e fazem esse tipo de montagem utilizando as parafusadeiras automáticas. É muito importante também, pessoal, ver também essa parte, como a linha se adequa aos operários. Normalmente são os veículos muito altos, né? Então você está vendo que eles estão fazendo a montagem dos estribos. Então o veículo ele passa acima da altura dos operários. Então assim, sempre tudo é pensado. Então assim, a indústria 4.0, antes de fazer as linhas, né, físicas, o sistema de manufatura físico, você faz virtualmente para pensar na melhor forma, né, na melhor prática de montagem, e pensar também na ergonomia dos operários. Aqui no final, já fazendo a parte de verificação, né, de qualidade, né, das partes móveis, verificação de sistema de luz. Aqui a parte de infotainment, né, que eles fazem verificação interna. E aqui temos, pessoal, o veículo montado. Isso numa fábrica da Ford. Agora vocês vão ver em outra fábrica da Ford a parte de chassi e a parte de carroceria sendo montada. E vocês vão ver que para diferentes plantas utiliza quase o mesmo processo. Por quê? São plantas standard, são plantas 4.0, métodos indústria 4.0. Então são iguais. Então você consegue trabalhar em polos de fabricação da mesma marca, né, da mesma range, utilizando a mesma tecnologia. Aqui já começamos já na fábrica de Chicago, né, que é outra fábrica deles. Aqui vocês podem ver que a plataforma, né, que a Upper Under é uma plataforma integral, assim, inteiriça, né, não é um feiximola, é uma plataforma standard, né, modular que falamos, né. Então é um veículo bem confortável, não existe feiximola. Você vê que o robô ele pega a parte do pavimento, né, central, onde que passa o câmbio e a parte diferencial. Os robôs fazem essa parte de montagem, né, de solda. Vocês podem ver que eles colocaram uma câmera interna para você ver todo o processo, né. Normalmente nessa fase são mais de 3.000 pontos de solda, né, totalmente simulados no virtual, e os robôs sabem praticamente onde estão todas as soldas, né. Então assim, eles utilizam uma tecnologia que chama campo visão, né, que são câmeras que fazem um mapeio 3D de pontos, que em milésimo de segundo sabem aonde que os robôs têm que fazer a parte de referimento e o ponto de solda. Vocês estão vendo agora que é uma parte muito importante que eu falo, que é a parte de reforço, né, o teto. Vocês veem que tem umas travessas passando, que é a parte de segurança veicular. Aqui estão fazendo a parte de montagem da carroceria, né, utilizando as duas laterais junto com o pavimento inferior, que é o upper e o underbody. Vê que o robô facilita muito, né? Até abrindo o capô para o outro robô fazer o tipo de solta eles fazem. Então é tudo pensado. Já nessa parte aqui é uma parte mais manual, eles estão fazendo verificação, né? Utilizando aqueles túneis de luzes, né? Para ver a parte de highlight, para ver se tem alguma anomalia na superfície da carroceria. Vocês também podem ver que toda a montagem das portas, né? Nós estamos pegando a montagem das portas. Tem algum dispositivo biônico, né? Por que eu falo biônico? Porque eles utilizam esses dispositivos para facilitar a vida dos operários. Nesse momento a carroceria já está praticamente pintada. Eles estão levando para a parte de montagem, né? Agora vem a parte de reforço estrutural. O que é essa parte de reforço estrutural? É a parte de crash. Essa travessa preta que vocês estão vendo é onde que vai o para-choque. Então ela é parafusada. E
Na parte interna também tem as travessas também auxiliares. Se o veículo vier a capotar, esses reforços ajudam a absorver toda essa parte de impacto. Lembrando, pessoal, que todo esse processo eles fazem o estudo do tempo, just in time. Aqui é outro processo, né? Eles estão utilizando o dispositivo biônico para fazer as montagens do painel central. E aqui uma das partes mais importantes, pegando a parte powertrain, né? A parte motor, fazer a instalação junto com o sistema de transmissão. Vocês podem ver que é um sistema de transmissão bem robusto, né? Bem grande. O motor também é um motor também bem grande, né? Que é 3.5 litros V6. Aqui eles estão fazendo a montagem do chassi. Então, o que acontece com o chassi? Eles fazem a montagem do motor, transmissão, depois fazem a montagem do sistema de freio junto com o sistema de suspensão, depois a parte de transmissão, que é o sistema diferencial junto com o cardan, e fazem a montagem tanto da frente, né, do sistema de freios e suspensão dianteiro e traseiro. E depois já levam para a próxima linha que vão fazer a parte do casamento. O que eu vou falar que é a parte do casamento? É utilizando a parte de chassi junto com a carroceria. Então eles conectam toda essa parte, né? Que agora é muito importante também, como o veículo ele tem mais de 14, chega a 14 a 18 km de chicote elétrico, então algumas partes são feitas manuais. E aqui, pessoal, já vão fazendo a parte do casamento. O que acontece ali? O robô vem trazendo, eles têm a parte de referimento, olha lá, o dispositivo ele faz referimento buscando os braços da longarina, faz a instalação da suspensão, né, nas torres de recepção do upper e do under. Tem um dispositivo que vem com a frente do veículo inteira, que é montada nas travessas, né, da longarina, junto com a travessa crash, e o veículo está com a parte frontal montada. Aqui voltamos para a parte da cabine, né, onde que faz a parte de controle, toda a parte de monitoramento. Nesse processo estão fazendo o tipo de montagem, é o braço do esterço, né, que é a parte da parte de direção, sistema de freio e de suspensão. Aqui voltamos de novo, né, para a parte de impressão 3D. Eles vão fazer uma impressão 3D de algum componente para algum dispositivo. Lembrando que esse tipo de impressão de componentes não é montado no veículo. Isso aí é para algum ajuste ou alguma adequação em algum dispositivo dentro do processo de montagem. Eles estão fazendo a montagem da roda. Ele faz só o primeiro torque, né, que é referenciado, depois chega a máquina colocando o torque correto e fazendo a fixação das rodas. Aqui é a montagem das portas, já tem um dispositivo biônico que chega, coloca no referimento e faz a montagem. A parte de sensores, né, isso aí é fazer a parte de avaliação de alinhamento e cambagem das rodas via laser. Depois que ele passou nos rolos, né, de teste, né, o veículo vai para a verificação final, né, de expensão. Ali tem um checklist que é respeitado, que ele tem que fazer a verificação da parte de infotainment, anomalias internas, funcionamento eletrônico. Estão fazendo o último detalhe do veículo, né, fazendo o polimento da parte da carroceria. Depois ele vai para um pequeno circuito, não é um circuito de competição, é um circuito que eles fazem, né? Eles passam por uma pequena rua de calçamento para fazer o teste de rumorosidade e ruído, para ver se todos os componentes estão corretos, se vai aparecer algum ruído estranho. Então eles passam nessas ruas de calçamento para fazer esse tipo de ajuste. E com isso, pessoal, o veículo ele está totalmente finalizado. Ele já vai para o pátio e depois vai para as concessionárias para os seus respectivos clientes. É um veículo de 7 passageiros, né, com uma capacidade bem grande. E é um veículo de uma gama alta.
Então, pessoal, espero que tenham entendido como é que é esse tipo de funcionamento, né? Eu sempre tento enfatizar que essas indústrias trabalham com metodologia indústria 4.0 na parte de engenharia 3D com sistema PLM. Então não foge, pessoal, para dar certo e todas as contas globais ter a mesma sinergia, tem que trabalhar com a metodologia indústria 4.0. Então vocês viram nesse tipo de exemplo e espero que tenham gostado. Um grande abraço, até mais. Olá, pessoal. Nesse exemplo, vamos ver como é o funcionamento da montagem de uma fábrica com veículos elétricos. A montagem dos motores elétricos e depois a montagem com seus veículos. Vocês também vão ver a parte de crash test, que é a parte de safety, né, dos veículos tendo a sua colisão. E aqui, pessoal, começamos com a montagem dos motores elétricos. Já é uma realidade, já temos aqui já há 5, 6 anos já essa tecnologia, e vocês vão ver aqui como funciona essa parte que é totalmente diferente dos motores de combustão. É um motor elétrico mesmo, à base de cobre, né, que os robôs fazem esse tipo de montagem, né, dentro desses motores elétricos. Então vamos ver aqui como é que fica esse processo. Lembrando, pessoal, que esse tipo de montagem dentro dos veículos elétricos, as indústrias são praticamente bastante automatizadas. Então a indústria 4.0 aqui tem algumas fases, métodos dentro da indústria 4.0 com os veículos elétricos que é até mais modernas do que os veículos a combustão. Aqui vocês estão vendo aqui é uma fábrica da Nissan no Japão, e eles fazendo esse tipo de montagem. Vocês estão vendo que tem o pessoal trabalhando, né? Os robôs auxiliando na cadeia para desenvolver esses tipos de motores elétricos, né? Que tem um rotor magnético e depois eles são preenchidos com cobre, com motor convencional. Aqui vocês estão vendo eles trabalhando, fazendo essas montagens. Normalmente os veículos têm a 2 a 4 motores, né? Por causa, alguns motores são em cada roda e outros motores de 2 motores são motor dianteiro e traseiro. Quem faz essa distribuição de força motriz pode ser diferenciais. Outro ponto, pessoal, que é muito importante dentro desse tipo de montagem dentro da indústria 4.0, na parte das montagens desses veículos elétricos, é a parte do auxílio e da verificação dos robôs. Como são bastante automatizadas, vocês podem ver que tem a verificação humana, mas a parte da montagem também e a verificação é feita por inteligência artificial. Então podemos dizer que são fábricas inteligentes, né? Que é um tipo de novidade que está surgindo agora nas grandes montadoras, e eles se adequam a cada tipo, né, de nova tecnologia. Antes tínhamos a combustão, depois híbridos e agora 100% elétricos. Pode ser até diferente, né, olhando dessa maneira, que é um motor elétrico, né, não é um motor a combustão, que é todo robusto, que tem sistema de escape. Agora você está vendo aonde que vai esse tipo de motor, né, que é um bloco de alumínio, para fazer essa parte de montagem. Por que alumínio? Porque o motor elétrico, pessoal, ele trabalha em uma corrente contínua, né? Então a rotação de 0 a 100 é quase imperceptível, ele não tem a aceleração. Então a aceleração é quase instantânea, ele vai de 0 a 100 menos, assim, é quase uma velocidade da luz. Então ele tem a parte de... são componentes, né, que controlam essa aceleração, porque como o motor elétrico eles são muito contínuos e ele não tem aquela aceleração que vai do mínimo ao máximo. Então tem que ter esses controladores para distribuir, né, essa parte motriz para os motores e depois para a transmissão que vai para as rodas. Podemos dizer, os veículos elétricos são mais rápidos que o veículo a combustão? Sim. São muito mais rápidos por causa desse fator.
e também o número de centrais eletrônicas com veículos elétricos praticamente quadruplicou. Então assim, são 4 vezes mais. Um veículo convencional tinha entre 17 a 21 centrais, um veículo desse tem mais de, podendo chegar até 60 ou 70, 80 centrais na parte de segurança, na parte de distribuição. Então assim, é muito componente elétrico. O veículo ele virou praticamente um computador sobre rodas. Então muitas centrais, muita parte de tecnologia, muita parte de infotainment. Então podemos dizer que evoluiu bastante. Estão fazendo a parte de montagem aí dos motores, né? Que normalmente que os robôs fazem toda essa parte, né? Pegando a carcaça do frontal do motor e fazendo esse tipo de montagem, conhecido como covers. Estão fazendo a parte de pressurização. Esses motores normalmente, pessoal, eles praticamente eles são montados para ficar praticamente blindados. Então, eles têm um tipo de solda, né, que deixa praticamente fechado. Quando tem algum problema, somente as fábricas autorizadas que podem fazer essa espécie de manutenção. Normalmente é tudo trocado, porque essa manutenção é um pouco cara, né, de abrir o motor, tirar o lacre principal e fazer a manutenção. Então normalmente você já troca o conjunto para facilitar na mão de obra. Estão fazendo a parte de montagem que é bem compactada, né, utilizando máquinas de controle numérico com bastante tolerância, porque os motores eles por trabalhar em velocidades muito altas, ele pode entrar em ressonância e produzir vibrações. Então isso aí eles trabalham bastante lacrado para evitar esse tipo de ressonância, para transmitir na carroceria do veículo e depois passar para as pessoas, né, que isso pode incomodar muito. Praticamente finalizando essa montagem dos motores elétricos, eles estão montando essa parte que é tipo de uma transmissão que controla essas acelerações contínuas do motor elétrico. Lembramos que eu falei, né? Esse tipo de aceleração de vale de 0 a 100, ele não tem escala, né? Que ele vai escalando para chegar até a certa velocidade. Não, ele vai de 0 a 100, parece que instantâneo. Então precisa desse tipo de transmissões para reduzir, controlar essa força que vai para as rodas, porque senão fica impossível controlá-lo. Um dado importante, falando que esses tipos de motores elétricos, que são motores que não é de capacidade de bastante potência, né? Eles podem chegar a 20.000 RPMs. Então podemos dizer que ele tem mais RPMs que a atual Fórmula 1 hoje. Só a Fórmula 1 chega a 12.000 RPMs, a 13.000. Esses motores que é para consumidores comuns chega a 20.000 RPMs. Então vejam a capacidade desses motores elétricos. E outra coisa, são pequenos cases que bastante pequeno e produzem bastante força. Agora já vamos já para a parte de body, né? Construção das carrocerias. Vocês podem ver que os carros autônomos, né, levam os componentes até a linha. Lembrando que é uma empresa totalmente automatizada, né, que está dentro dos pilares da indústria 4.0, que é muito importante. Podemos dizer que as plantas de hoje, praticamente, não vou dizer 100%, mas as montadoras que querem ter produtos competitivos, querem competir no mercado, têm que estar com as metodologias da indústria 4.0 para acelerar os tipos de processo e ter produtos de alta qualidade. Aqui vocês estão vendo que estão fazendo a parte, aqui é um processo diferente.
É um processo que antes os veículos recebiam as portas já no final. Aqui não, aqui já começa a receber as portas no início, na parte de BIM, que é construção de body side e plataforma. Então, para cada empresa, esse tipo de estratégia de montagem do veículo é de acordo com os estudos deles. Aqui as portas já vão no início da montagem do veículo e consequentemente são pintadas juntas também. Eles estão fazendo a montagem do teto. Os tipos de solda também vão chegando. Vocês podem ver que o pavimento inferior, que é o solo do veículo, eles são praticamente planos, né? Por que planos? Para receber as baterias, que são bastante pesadas. Já agora já vai para a planta de pintura, que são feitos por robôs também, totalmente automatizado. Já montando para-choque. E os robôs fazendo a pintura. Aqui, pessoal, o detalhe que os robôs estão fazendo, eles estão jogando um verniz anticorrosivo na carroceria, que este verniz depois ele gera uma carga positiva, que quando o veículo encontrar com a pintura, ele é como um imã. Aquela poeira que é uma pintura eletrostática, ela já puxa a poeira ou então o pó sobre a superfície, e a pintura vai sendo feita uniformemente. Embaixo, lembrando que embaixo aí como umas canaletas de água, que o resto do resíduo que cai depois é filtrado e depois devolvido à fábrica de novo. Aqui já estão fazendo já a parte de suspensão, que é feito por imagens. Aqui não são pessoas que fazem análise da pintura, são robôs que peguem luzes, jogam sobre a superfície e vê se tem alguma anomalia de highlights sobre a superfície. É muito interessante. Passando para o próximo processo, você vê que os operários andam com smartphones, né? Controlando toda a pá lá. Mostrou que tem uma anomalia no capô. Automaticamente os robôs fizeram a verificação, ele é sinalizado, depois ele vai para a correção. É uma fábrica bastante moderna, hein, pessoal, porque você pode ver que a internet das coisas também age. Os operários com smartphones ou tablets, então sistemas que conversam com a fábrica, você consegue ver o que está acontecendo. Outro ponto importante, pessoal, o painel principal sendo montado 100% por robôs. E agora o casamento a parte da plataforma, né, que é a parte de carroceria, junto com a parte de chassi, onde vai as baterias e os motores elétricos. Também totalmente automáticos. Você pode ver que tem aquelas pinças de referimento, estão fazendo as fixações. Eles utilizam a tecnologia de chama fotovisão, que todas as imagens de verificação são captadas por imagem. Então tira foto, eles fazem a comparência com o sistema em milésimos de segundo, ver se está conforme. Vocês podem ver que o veículo está montado, finalizado. O veículo totalmente 100% elétrico, pessoal. Então, para cada montadora, pessoal, eles utilizam uma certa tecnologia. Essa no Japão
já era de esperar já muita tecnologia. Vocês podem ter visto que a interferência humana foi muito pouca. Praticamente os operários, né? Os operários só fazem a verificação e controlam os robôs, mas praticamente a linha toda robotizada. Robôs montando carro quase 100%, sem necessitar mão de obra humana. Aqui estão mostrando uma planta que está fazendo a montagem de um veículo. Na parte de funilaria, né? Vocês viram que esse tipo de processo já é conhecido com vocês, que vocês já viram esses exemplos em outras animações. O processo de montagem, né, funilaria dos veículos, montando com o underbody e upperbody e as laterais. Agora ele está sendo mergulhado dentro daquele líquido anticorrosivo e a pintura feita mista, né, com humanos e robôs. Pode ser uma linha que já deve ter mais ou menos uns 10 anos funcionando. A linha anterior era uma linha mais sofisticada, mais atualizada, mas também tem seu processo de montagem, todos dentro dos pilares da indústria 4.0, fazendo a montagem das baterias, no pavimento inferior, solo do carro. Os operários fazendo a parte de montagem, né, do sistema RAF, que é o sistema de refrigeração, montando a parte de chassi junto com a parte de motorização, suspensão e transmissão e sistema de direção. Esse veículo nós temos no Brasil, que é o Nissan Leaf, o veículo mais barato da Nissan elétrico no Brasil. E vimos a montagem desse veículo. Está na linha, praticamente na linha final. E por fim, pessoal, chegamos ao fim desse exemplo. Espero que tenha gostado e entendido que, como a indústria 4.0 já está avançando na parte dos veículos elétricos. Então espero que tenha gostado e entendido. Ficamos aqui. Um grande abraço, pessoal. Olá, pessoal. Nesse exemplo vamos mostrar como é importante a parte de segurança cibernética. Essa parte de segurança cibernética é muito importante para a proteção de dados e também dados das empresas. Hoje podemos dizer que tudo hoje é conectado pela internet das coisas. A tecnologia vai avançando com saltos e passos gigantes, mas também a pirataria e a parte de hackeamento cresce também muito grande. Pessoas vão roubar dados pessoais, dados bancários, de hackeamento, de informação, parte de segurança de informação de produtos. Então as empresas hoje podemos dizer que trabalham com a metodologia da indústria 4.0 do sistema PDM é uma parte muito importante. E dentro desses pilares está a segurança cibernética, que é a parte de proteção. Hoje podemos dizer que os espaços de engenharia, de escritórios, laboratórios de desenvolvimento, de pesquisa, tem a parte de tecnologia, mas também tem a parte de segurança. Então, dois caminhos que andam simultaneamente juntos, que não tem como desenvolver, gerar muitas informações e não tem como protegê-las e deixá-las sem nenhum cadeado de segurança. Hoje podemos dizer que aqui no Brasil as empresas investem muito na parte de segurança da informação. Dentro das empresas tem na parte de TI, tem o pessoal que fica só por conta da parte de segurança cibernética, que tratam de
averiguar as grandes estações de Big Data, as grandes estações de rede e fazer o monitoramento na parte de software e de dados. É muito importante, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso exemplo. Um grande abraço. Olá, pessoal. Nesse exemplo vamos ver como as empresas se preparam para os ataques cibernéticos e a sua proteção. Vamos lá. Essa empresa chama Rockwell Automation. A história é cheia de conquistas industriais incríveis, do motor a vapor, a linha de montagem e a fabricação automatizada. Cada inovação impulsionou o avanço da fabricação e cada uma delas trouxe riscos inerentes que precisam ser administrados. Hoje vivemos em um mundo conectado. A internet das coisas industrial é a maior conectividade que a companhia já teve. Estão elevando fabricantes a um nível de desenvolvimento sem precedentes. Essa onda mais recente de inovação também apresenta riscos inerentes, embora seja mais difícil de ver, as ameaças são reais. O importante é a maneira de se lidar com elas. A forma disso é interferir potencialmente no valor. Para os clientes de uma cibersegurança de chão de fábrica, o poder literalmente encerra suas operações. Aplicar a cibersegurança ao seu meio de ambiente de fabricação, o ambiente de sistema de controle industrial é capaz de gerenciar seu risco corporativo. Você possui um ambiente ativamente gerenciado no qual está no controle em vez de ter reagir aos ataques. Empresas que pensam adiante usam estratégias de tática para gerenciar o risco de forma proativa e ajudar a minimizar e reduzir as ameaças. Essas soluções também ajudam a implementar controles de segurança mais fortes, que ajudam a proteger suas operações e propriedade intelectual. As empresas que ainda não estão desenvolvendo as suas cyber-estratégias são forçadas a seguir uma abordagem mais reativa. Operações de produção interrompida, desligamento não planejados e até mesmo centenas de milhões de dólares de receita perdidas e danos. Esses ataques de incidentes são maliciosos, estão acontecendo em pequenos e grandes fabricantes e estão se tornando mais sofisticados e generalizados. O incidente recente envolveu uma segunda maior empresa de confeitaria do mundo, que relatou uma queda de 5% nos ganhos trimestrais, devido a cyberataques que interrompeu as suas operações. Estima que o tempo de parada de uma programada custe o fabricante a 20 bilhões de dólares por ano. É muito dinheiro. O cyberataque pode causar um tempo de parada de programada, resultando em perdas financeiras. Estratégias de segurança física são mais suficientes para proteger os fabricantes. Hoje, os fabricantes também precisam entender e avaliar sua postura em relação à cibersegurança industrial. A abordagem da Rockwell Automation é uma relação de cibersegurança holística e proativa. Isso significa que oferece soluções e serviços antes, durante e depois de um cyberataque. Oferecemos serviços de consultoria e como aplicações de risco. Vocês podem ver que esses tipos de exemplo funcionam em grandes empresas. Então, é fácil de ter esse tipo de sistema dentro das grandes multinacionais. Podemos entender também que a parte de segurança de cyberataques também influencia de um sistema aberto. Se você tem um sistema aberto dentro da sua empresa onde você trabalha, então ele está mais vulnerável, mas se tiver pessoas fechadas com a parte de TI contra o que são chamados de crackers, que são pessoas que combatem contra os hackers, você fica bastante protegido. Então esse tipo de consultoria realmente é muito importante e há várias empresas no mercado que fornecem esse tipo de consultoria e também de serviço. Espero que tenha entendido, pessoal, que é importante ter dentro da indústria 4.0 várias pessoas trabalhando, mas também com tecnologias, mas também com proteção para a parte de dados e suas operações, porque como todas as empresas vão automatizando seus sistemas, então fica menos vulnerável a qualquer tipo de ataque. Então espero que tenham gostado e nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal. Espero que tenham gostado. Internet das coisas, conectividade de máquinas e sistemas e sensores, computação em nuvem, armazenamento e processamento de grandes volumes de dados, Big Data e análise, extração de insights de dados complexos, inteligência artificial e machine learning,
sistemas que aprendam e se adaptam sozinhos, realidade aumentada, suporte visual e instruções em tempo real para operadores, robótica e automação, otimização de processos e redução de erros, blockchain, rastreabilidade e confiável em segurança de transações. Monitoramento remoto de máquinas e processos para aumento de eficiência e coleta de análise de dados em tempo real, para tomada de decisões mais rápida. Manutenção preditiva, com base de dados e sensores para redução de download, downside e integração de sistemas físicos e digitais, para melhor controle da produção. Como? Monitoramento remoto de máquinas e processamentos para aumento de eficiência. 2. Coleta análise de dados em tempo real para tomar decisões mais rápida. Considerações finais deste tópico. A transformação digital está mudando a maneira como as fábricas operam, trazendo mais conectividade, automação e eficiência. As fábricas conectadas utilizam sensores, dados, análises avançadas para otimizar processos e tomar decisões mais assertivas. Benefícios incluem maior produtividade, redução de custos e melhor controle de qualidade, e a capacidade de personalização em massa. Vamos ver alguns exemplos. Big Data, grandes volumes de dados de alta velocidade e variedade. Dados numéricos, valores quantitativos como inteiros, floats, doubles. Dados categóricos, valores qualitativos como strings booleanos e numéricos. Dado de texto, valores textuais não estruturados. Dados de data e hora e valores representados de datas e horários. Dados espaciais, valores representados de localizações geográficas. Dados de mídia, valores multimídia como imagem, áudio e vídeo. Dados estruturados, valores com relacionamento definidos como JSON, XML e tabelas. E dados semi-estruturados, valores parcialmente estruturados como logs. Vamos citar 8 exemplos. Ferramentas para visualização de dados. Ferramentas gratuitas como Excel e Google Sheets. Ferramentas pagas como Tableau e Power BI. Boas práticas para visualização. Escolher cores e layouts adequados e garantir a legibilidade e clareza. Análise exploratória, identificar outliers e padrões e entender a distribuição de dados. Apresentação eficaz, destacar insights importantes e contar uma história com os dados. Correlação. Mede o grau de relação linear entre duas variáveis e coeficiente com correlação variável entre -1 a 1. Indica a força e a direção da relação. Regressão. Regressão linear representa modelar a relação entre duas variáveis. Regressão múltipla inclui duas e mais variáveis independentes. Análise do modelo. É importante analisar os resíduos do modelo de regressão e o coeficiente de determinização, que é R2. Indica a qualidade do ajuste do modelo. Regressão ou correlação. A regressão modela a relação entre variáveis. A correlação mede o grau de relação linear. Supervisão ou não supervisão de reforço? Vamos explicar alguns algoritmos populares de regressão, como árvore de decisão e redes neurais, e agrupamento. Introdução à mineração de dados, conceitos e aplicações e técnicas. Pré-processamento de dados, limpeza, integração e transformação de dados. Técnicas de mineração de dados, classificação, regressão, agrupamento e redução de dimensionalidade. Algoritmos populares. Árvores de decisão, redes neurais, KIMs e análise de associação. Avaliação e validação de modelos, métricas, conjuntos de teste, validação cruzada. Mineração de texto, extração de caracteres, classificação e agrupamento. Mineração de dados espaciais, análise de padrões geográficos. E mineração de dados temporais, análise de séries temporais. Big Data se refere ao conjunto de dados grandes e complexos de processamento de dados tradicionais. Não pode manipular. Primeiro, Data Source, que é a fonte de dados. 2. Storage e Processing, armazenamento e processamento. E 3. Application, formulários de procedimentos. Manutenção preditiva, prever falhas e equipamentos com base de dados e sensores para otimizar a manutenção. Segmentação de clientes, agrupar clientes com base em características comuns para personalizar ofertas e experiências. Análise preditiva, utilizar modelos estatísticos de machine learning.
para prever resultados futuros com base de dados históricos. Otimização de processos, identificar gargalos e oportunidades de melhoria em processos de negócio, analisando métricas e de desempenho. Detecção de fraudes, identificar transições ou atividades suspeitas, fraudulentas por meio de anomalias de dados. Inteligente de negócio, compilar indicadores de chave de desempenho para apoiar a tomada de decisão estratégica. E mineração de textos, extrair informações valiosas de fontes não estruturadas como e-mails. Conclusão: a análise de dados é crucial para extrair insights valiosos dos conjuntos de dados. É importante seguir o processo estruturado de coleta e preparação de análise de dados. Técnicas exploratórias como análise estatísticas e visualização que ajudam a entender os dados, algoritmos de machine learning. Podem codar padrões e dados de fazer previsões. Definir casos de uso em detalhes permite avaliar a viabilidade e o esforço da implementação. Casos de uso definem interações entre usuários e sistemas para alcançar o objetivo. Tradicionalmente, focado em software, os casos de uso podem ser expandidos para processos de negócio. Mapeamento de casos de uso ajuda a entender necessidades de fluxo de trabalho e de diferentes stakeholders. Permite identificar melhorias de automação e integração em processos de negócio. Análise de casos de uso crítico ajuda a priorizar investimentos em inovação e tecnologia. A modelagem de casos de uso é importante em contextos como manufatura, logística e varejo e também a saúde. Os robôs colaborativos trabalham lado a lado com os funcionários. A realidade aumentada guia os trabalhadores através de instruções holográficas. A fabricação aditiva permite a customização em massa de produtos. Os dados e sensores são analisados em tempo real para otimizar processos. A manutenção preditiva, baseada em inteligência artificial, evita paralisações não programadas. A AI pode ser aplicada em diagnósticos médicos, analisando dados dos pacientes e imagens para detectar anomalias. Assistentes virtuais, pessoas utilizam a AI para entender e falar e responder e perguntar e realizar tarefas. Os carros autônomos dependem de algoritmos de AI para sensoriamento, mapeamento e navegação. Aplicações em saúde. Auxílio em diagnóstico médicos e monitoramento remoto de pacientes. Otimização de operações. A manutenção preditiva. Otimização de transporte e telecomunicações. Segurança e investigação. Vigilância e reconhecimento facial e apoio à investigação criminais. A expansão dos casos de uso, além da fabricação, traz diversos benefícios, como maior eficiência operacional, melhor tomada de decisões de novos fluxos de receita. Ao aplicar tecnologias em áreas como logística, manutenção e serviço, é possível obter ganhos de produtividade e redução de custo. O uso de dados em tempo real permite melhor planejamento e execução. A análise preditiva de falhas de necessidade de manutenção reduz paradas não planejadas. O monitoramento remoto permite diagnóstico mais rápido. A conexão com sistemas corporativos com ERP e CRM permite visibilidade e controle de end-to-end dos processos. A expansão requer adaptações do processo e tecnologia atuais. Para novos contextos, pode haver resistência à mudança por parte de equipes habituadas com modelos atual. É necessário mapear e entender profundamente os novos casos de uso para evitar soluções poucas efetivas. As particularidades de cada novo caso devem ser consideradas, evitando abordagens generalizadas. Conclusão: a expansão dos casos de uso de tecnologia para além de fabricação traz grandes oportunidades. Áreas como saúde, educação, agricultura e transporte podem se beneficiar muito com as novas tecnologias. É importante investir em P&D, pesquisa e desenvolvimento, para adaptar as tecnologias às necessidades específicas de cada área. O que é um modelo de negócio? O modelo de negócio descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização. Ele analisa os clientes, a proposta de valor, as infraestruturas e finanças envolvidas para entregar o valor aos clientes. Os elementos-chave de um modelo de negócio incluem preposições de valor, segmento de clientes, canais, relacionamentos com clientes, fontes de receita, recursos principais, atividades-chave, parcerias e principais estruturas de custo. Modelos de negócio são inovadores e importantes para a diferenciação de vantagem competitiva de uma empresa. Exemplos que incluem freemium, cost source e economia compartilhada.
Os modelos de negócio tradicionais focavam principalmente em vender produtos físicos aos clientes. As empresas tinham cadeias de suprimentos lineares, produzindo o distribuído produto por meio de canais tradicionais. O foco estava em maximizar a eficiência da produção em massa e minimizar os custos. A concorrência global forçou as empresas a buscar inovação contínua em seus modelos de negócio. O surgimento da internet e das redes sociais abriu um espaço para novos modelos de negócio, baseados em plataformas de marketplace, modelos de negócio compartilhados, como Uber, Airbnb e Rappi, conectando ofertas e demandas de maneiras mais eficientes. Modelos de assinaturas como Netflix, Amazon Prime mudaram a forma de consumo de entretenimento e de compras. As fintechs estão inovando com serviços financeiros digitais e descentralizando as empresas. Empresas de tecnologias como Google, Facebook criaram modelos de negócio baseados em publicidade e dados. Modelos híbridos mesclam com lojas físicas com experiência online. A maior conveniência e personalização para o consumidor, com serviços sob demanda e produtos customizados, mais eficiência operacional através de tecnologia e automação, são novas fontes de receita com modelos de negócios de assinaturas e serviços recorrentes. Mas dados sobre consumidores, permitindo melhor experiência e engajamento, custos reduzidos com aditivos compartilhados a grande escala. Identificar novos modelos de negócio disruptivos adapta-se rapidamente às mudanças. Vencer a resistência interna e a mudança e obter apoio executivo e engajamento dos funcionários é um grande esforço das grandes organizações. Redesenhar processos, treinar equipes e ajustar a cultura da empresa ao novo modelo é importantíssimo. Lidar com altos investimentos e risco da transição sem comprometer as operações existentes. Vamos fazer umas considerações finais desse tópico. A evolução dos modelos de negócio é impulsionada por mudanças tecnológicas, necessidades do consumidor e pressões competitivas. O modelo de negócio bem-sucedido combina com propostas de valor, recursos-chave e processos de forma alinhada e eficiente. Adaptabilidade e inovação contínua são essenciais para que as empresas mantenham um modelo de negócio relevantes. A definição de P&D refere-se às atividades de pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental em ciência e tecnologia. A pesquisa básica busca expandir o conhecimento sem objetivos práticos específicos. A pesquisa aplicada tem como objetivo adquirir novos conhecimentos com o propósito de solucionar problemas específicos. O desenvolvimento experimental consiste na aplicação concreta de pesquisas anteriores para criar novos produtos e processos. O investimento em P&D é crucial para o desenvolvimento econômico e social de um país, levando as inovações a um aumento da produtividade. As empresas investem em P&D para desenvolver novos produtos e serviços, obtendo vantagem competitiva no mercado. Sustentabilidade, energia limpas, tecnologia, inteligência artificial, computação quântica, aplicações e veículos autônomos. O Brasil investe cerca de 1% do PIB em P&D, abaixo da média de 2,2% dos países da OCDE. As principais áreas de pesquisa são saúde, agricultura, energia e tecnologia da informação. As universidades públicas respondem por cerca de 60% de produção científica do país. O setor privado tem um aumento aos investimentos em P&D nos últimos anos, mas ainda está aquém dos países desenvolvidos. Para alavancar a inovação, é preciso mais cooperação entre universidades e centros de pesquisa e empresas. O marco legal de ciência e tecnologia, a lei do bem, são políticas importantes para estimular o P&D no Brasil. Conclusão: apresentamos os principais conceitos e ideias relacionados a este tópico. Destacamos os insights e apresentados mais relevantes, resumindo os argumentos e evidências apresentados. Enfatizamos aplicações, implicações e os próximos passos sugeridos. Pessoal, falamos sobre 5 tópicos do nosso futuro desenvolvimento da indústria 4.0. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima aula. Até breve. Tchau!